Oi gente, aqui é a Isabela de Andrade, eu tô há tempo querendo retomar o canal, então eu vou começar ali com um vídeo mais simples para desenrolar isso logo. Eu quero dar 5 dicas de livros que lembram a gente do que é ser uma mulher mais forte. Os 5 são escritos por autoras que eu gosto muito, com escritas bem diferentes, então vou falar um pouquinho deles. Bom, 2 deles são da Clarissa Pinkola Estés, que eu acho que eu já até falei deles outras vezes, que é a Ciranda das Mulheres Sábias, esse é mais recente, é bem fininho, e o Mulheres que Correm com os Lobos. Os 2 são escritos ali de uma maneira muito diferente pela Clarissa, eles trazem histórias antigas, principalmente o Mulheres que Correm com os Lobos. Ele traz muitos contos conhecidos, contos tradicionais, para trazer arquétipos femininos que a gente esquece ao longo da vida. Então a ideia desses 2 livros, tanto Mulheres que Correm com os Lobos quanto Ciranda das Mulheres Sábias, é que a gente se reconecte com um lado nosso sagrado feminino que a gente vai perdendo ao longo da vida. Nesse aqui, o Ciranda das Mulheres Sábias, que até pode ver, ele é bem fininho, então a leitura é super rápida, ele lembra muito da gente ter um contato com a nossa mulher jovem e a mulher mais velha. Ele faz um resgate super importante dessa relação de sabedoria da mulher mais velha em relação às mulheres mais jovens, do que a gente pode aprender com elas, das vivências que elas têm, trazem pra gente ali que ainda está começando a vida. E no Mulheres que Correm com os Lobos, a Clarissa consegue passar por vários pontos importantes que a gente tem no nosso cotidiano. Ela passa por relacionamento, envolvimento amoroso, ela passa pelo aprendizado de confiar em si mesma, de confiar nos próprios instintos e principalmente fazer um resgate a esses instintos que a gente perde ao longo da vida. E agora então um outro também mais conhecido, então acho que quase todo mundo já conhece a história hoje em dia, porque ele virou série, foi um sucesso todo, é o Conto da Aia, da Margaret Atwood. E, na verdade, ele eu acho muito importante também para resgatar esse lado feminino forte, para a gente lembrar do quanto as consequências da gente se distanciar do nosso próprio corpo podem ser desastrosas e do quanto uma falta de autonomia em relação ao próprio corpo pode criar um ambiente totalmente desfavorável para as mulheres. Então, ele eu ainda acho que é uma leitura super recomendada, apesar de já estar até um pouco batida, um pouco falada por todo mundo, mas olha, acho que ele é indispensável para a gente lembrar do quanto a gente precisa tomar as rédeas em relação ao nosso próprio corpo. E aí, puxando então outra vez ainda nessa relação com o próprio corpo, tem um que eu tô lendo aqui no meu Kindle, que eu adoro também. No início eu fui super resistente com o Kindle, hoje ele é meu parceiro aí de várias leituras, que é o Pare de Se Odiar, da Alexandra Gurgel. Ele faz um resgate super importante com a relação que a gente tem com o nosso corpo, fala de gordofobia, de autoestima, padrões impostos na sociedade, tudo aquilo que a gente tem falado tanto hoje em dia e que a gente sabe que é tão importante. A Alexandra foi muito corajosa, ela abriu a vida dela nesse livro, fala um pouco do cotidiano dela desde a infância até a fase adulta, de como ela passou por emagrecimento constante, pelas aquelas idas e vindas na balança, dietas malucas, vontade de ter um corpo que ela nunca ia alcançar e por essa vontade, né, que tantas mulheres têm de alcançar um ideal de beleza que às vezes não tem nada a ver com o corpo que a gente tem, com o biotipo que a gente tem. Então ela abre uma conversa muito sincera com a gente nesse livro. Eu fui lendo e parecia que eu estava escutando uma história ali de uma amiga e ao mesmo tempo que eu tinha escrito diversos pedaços, e acho que isso justamente porque a gente se identifica nessa busca constante por ter um corpo perfeito, por estar linda, por ser incrível ou por ser alguém que a gente viu na capa da revista. Então é uma conversa muito importante que a Alexandra traz. Ela ficou conhecida primeiro com o canal dela, o Alexandrismos, onde ela aborda justamente esses temas, uma conversa muito sincera e importante com as mulheres. E aí ela trouxe isso para o livro, então, com muita coragem, com muita sabedoria, super proximidade com a leitura. Então também é uma leitura que eu acho importantíssima para a gente agora e para a gente lembrar o quanto o nosso corpo é bonito do jeito que ele é, o quanto o nosso corpo acompanha a gente ao longo da vida e o quanto a gente tem que aprender a respeitá-lo e tratá-lo sempre com carinho. Outro livro, então, que eu queria falar e que também tem uma estética e uma escrita bem diferente desses outros e que me lembra um outro ponto bem específico dessa força feminina, é o Livre. Não sei se eu vou pronunciar o nome da autora certa, é Cherry Strayed. Ele virou filme também, mas novamente o filme não faz jus ao livro, o livro é muito mais incrível, é uma delícia ler.
de uma mulher que acaba então uma hora largando tudo para entrar na própria jornada pessoal, e ela vai caminhar e fazer trilhas e viajar sozinha ao longo do mundo. Eu que gosto muito de viajar, e acho que todas as mulheres que gostam de viajar, e principalmente mulheres trilheiras, né, que sabem aquela sensação de estar na trilha e estar subindo e estar caminhando e estar superando seus obstáculos, vai se reconhecer muito nessa história. Ao longo das trilhas e desses momentos ali de muita solidão e de superação, ela consegue se reencontrar com ela mesma e descobrindo vários aspectos que ela tinha perdido ao longo da vida dela, ali sempre no meio de um monte de gente, sempre trabalhando, correndo de casa para o escritório, do escritório para casa, de relacionamento com marido, namorado, família. Então ela se reencontra muito nesse momento sozinha na natureza. Então é isso, são 5 livros que tratam de 5 pontos bem diferentes da nossa força feminina e todos bem importantes. Mulheres que Correm com Lobos, que trata aí dos nossos arquétipos femininos, do reencontro com o nosso lado mais selvagem e natural. O Ciranda das Mulheres Sábias, que trata dessa nossa relação com a mulher mais sábia, a mulher mais velha. Tem o Livre, que é sobre essa mulher que se reencontra numa jornada pessoal, ali sozinha, larga tudo e vai viajar. O Conto da Aya, que fala ali do quanto a gente tem que tomar as rédeas do próprio corpo. E o Pare de Se Odiar, finalmente, que fala desse respeito com o próprio corpo, com a própria estima e com nós mesmas. Então, 5 autoras incríveis que eu super indico. E é isso. Obrigada!